Boa tarde, James, tudo bem? A minha pergunta é sobre as alterações, as substituições que foram feitas na segunda etapa, né? Esse calor prejudicou bastante a sua estratégia? Você precisou mudar alguma coisa em decorrência da temperatura e de todo o esforço que os jogadores tiveram que fazer? Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, o calor, ele obviamente aqui, né, foi um empecilho para as duas equipes, em função de a gente estar mais habituado aqui em Curitiba de treinar num clima mais ameno, e quando a gente pega temperaturas altas e até para a forma como a equipe está postada para jogar, acaba sobrecarregando bastante, né, e o jogador acaba sentindo. Mas os jogadores ali tiveram muito empenho, muita dedicação até o final, acreditando na vitória. E as trocas foram para isso também, para que a gente mantivesse ali um nível de competitividade alto, para que a gente continuasse agredindo a última linha do adversário para tentar fazer o gol. E pontuei com eles ali, não interessa se o gol acontece a 50 segundos de jogo ou se ele acontece no final da partida, nos acréscimos. O importante é vencer, então, além do desempenho aqui ter sido bom por parte de todos, a dedicação, o empenho, como eu falei anteriormente, e importante a gente iniciar aí com o pé direito a competição e pontuar, né, ganhar dentro de casa, que é sempre muito importante. E eu queria também perguntar sobre a escolha de manter o Rômulo, né? Ele na primeira etapa sofreu, acho que um pouco com o calor e também foi pouco acionado, mas acabou sendo o nome do jogo, né? Como que você bolou essa estratégia de mudar basicamente todos os jogadores ao redor dele, mas manter o camisa 9 por ali e ser o construtor da jogada, aliás, o finalizador da jogada que trouxe a vitória hoje? Então, ali a ideia de a gente estar conversando com os jogadores ali o tempo todo, né, e principalmente para aqueles jogadores que estavam um pouquinho mais desgastados, e a gente está conversando ali, e a estratégia de manter ele era em função de eu perceber ali, nós da comissão, que não havia tanto desgaste para ele, em função de ele ter sido acionado um pouquinho menos, né, no primeiro tempo, também pela proposta do Paraná de fazer um jogo defensivo. Algumas vezes o Paraná estava com 11 jogadores ali atrás da linha da bola, e poucas bolas, pouco espaço para a bola de pivô, até mesmo para a bola de movimento para as costas da defesa do Paraná. Então, o Rômulo, né, a gente percebeu que ele estava um pouquinho mais inteiro na partida, e optou por manter também ele, né, as ações que ele teve ali foram boas, né, ele teve uma jogada antes que ele driblou o goleiro e acaba não conseguindo finalizar, mas enfim, ele apresentava ali estar bem, né, em condições de terminar o jogo, que era a nossa preocupação, e trocamos aqueles atletas que se desgastaram mais ao longo da partida. É natural que a gente desgaste bastante nossos alas ali, né? Tanto o Vinícius Cauê quanto o Ataíde são jovens atletas. O Ataíde fez 18 essa semana, Vinícius Cauê já tem 18 anos, e natural que eles sofram um pouco mais em função das distâncias, né? De percorrer mais distâncias, tanto para atacar quanto para defender. Então foram as trocas mais pontuais, mas basicamente em função do desgaste. Tecnicamente eles iam respondendo bem dentro do jogo. Perguntas do Robson De Lázari, da Rádio Transamérica e Rede Massa. Oi, James, boa tarde. Queria que você falasse sobre esse sistema adotado para o início de temporada, exatamente o utilizado pelo time. Escolha sua, assim, levando em conta as peças que você tem à disposição. Robson, sua internet está travando um pouquinho. Vamos para a entrevista da Monique Vilela e já retornamos para as suas perguntas. Oi, James, boa tarde. Dentro de um propósito, né, de uma missão que você assumiu lá em novembro, dezembro, de ser o técnico da equipe de aspirantes, de um Atlético que você está trabalhando aí desde o dia 3 de janeiro, com treinamentos, enfim. Qual a análise que você faz do que o Atlético apresentou dentro da proposta que vocês imaginam, né, de um time jovem e de uma equipe aí de aspirantes com algumas peças da equipe principal para a disputa do Paranaense? Nosso time é um time bem jovem, né? Nós temos
a base aí, jogadores com idade ainda de sub-20. E a ideia lá, quando a gente iniciou no dia 3, era paulatinamente buscar uma condição física, condição técnica e tática melhor. Aproveitamos aí a ideia já de modelo de jogo que tem consolidada dentro do clube, né? Aproveitamos ali a ideia de jogar com 3 zagueiros. O Luan é um jogador que pode jogar tanto na linha defensiva quanto na linha de volantes. Ainda não trabalhamos essa alternativa, né? Poderemos trabalhar aí ao longo da competição. E eu tenho pontuado com os atletas que era importante a gente trabalhar forte para poder fazer esse primeiro jogo, né? Bem, responder bem, fisicamente, principalmente. E tenho convicção que, na medida que o campeonato vai transcorrendo, a equipe vai maturando e vai melhorando não só a condição física, né? Mas vai melhorando técnica e taticamente. E a gente também vai conseguindo desenvolver outras ideias ali para a gente poder enfrentar a competição como um todo. Então, eu acredito que a gente vai desenvolver e vai melhorar ao longo da competição. Ainda em cima dessa questão de um elenco bem jovem, né, Jane? Se eu não me engano, o atleta mais velho, se é que dá para se dizer velho, é o Pablo Siles, com 24 anos, desses 25 que vocês se inscreveram inicialmente. Ainda tem até 10 inscrições para vocês trabalharem ao longo até do dia 18 de fevereiro. Mas como administrar justamente esse fator? Porque você tem um time jovem, obviamente com, né, muita disposição de todos de mostrar cada um o seu futebol, mas você tem pouca experiência, poucos jogadores de experiência, experientes principalmente nessa questão de idade, enfim, de rodagem. É algo que tem que ser trabalhado também com uma certa preocupação e uma atenção de vocês na competição? Pela minha experiência no futebol, aí de ter vivenciado aí não só na base, mas também nas equipes profissionais, e ter auxiliado treinadores aí ao longo da minha carreira, eu posso te afirmar que uma competição e ganhar confiança, ela é, para equipes maduras, é importante tu ganhar, né? Ganhar para ir ganhando confiança paulatinamente. E para equipes jovens, mais do que nunca, é importante a gente poder firmar o passo, né? E a vitória, o ambiente sempre fica muito melhor, a gente tem um pouco mais de tempo para poder desenvolver ideias, a gente não precisa acelerar o processo, a gente pode ir buscando uma evolução gradativa. Então, volto a repetir, com vitórias, né, e até mesmo para equipes maduras, é importante sempre tu pontuar para que a gente possa ter um ambiente de confiança, um ambiente de segurança. E fundamental para o atleta de futebol, em qualquer circunstância, é tu poder jogar sem o peso de ter que fazer o resultado. Então, tu só consegue isso na medida que tu vai pontuando, vai ganhando os jogos e essa confiança vai se estabelecendo internamente. Vamos às perguntas do Robson De Lázari, da Transamérica e da Rede Massa. Oi, James. Agora sim, boa tarde. Primeira pergunta, queria que você falasse de alguns jogadores que, às vezes, até não são tão conhecidos do torcedor. O Julimar já está aí desde o sub-20, mas hoje ele entrou naquela posição como ala. Como tem sido até os treinamentos dele atuando nessa posição? O Davi Araújo chegou agora no clube, jogando ali na ficha dele, atacante, jogando um pouco mais recuado. Como tem sido essa construção, você também trabalhando não há tanto tempo com esses jogadores? Então, quando nós aproveitamos ali um modelo já estabelecido pelo clube, o profissional terminou o ano jogando, né, com essa linha de 5, um 5-2-3, e aproveitamos essa base que os jogadores já tinham, né, e procuramos desenvolver a partir dela. O Davi é um jogador que tanto pode jogar numa função mais à frente, ali na linha de 3, ali pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Se nós adotarmos ali uma ideia de 4-3-3 ou 4-4-2, ele pode ser o homem por trás da linha do centroavante também. E como a gente joga com 3 zagueiros, né, a gente tem condições de jogar com um jogador com um pouco mais de característica técnica dentro do setor ali dos volantes. E tanto o Pablo quanto o Juninho, que iniciaram o jogo hoje, são jogadores com esse perfil também. São jogadores que dominam mais a posição de volante, mas eles têm um perfil técnico de construção muito bom. E o Davi é um jogador extremamente técnico, e a gente procurou já trabalhar ele para essa função, em função também de a gente ter uma carência de volantes ali no nosso elenco. E em relação ao Julimar,
O Julimar já foi experimentado nessa posição aqui no clube em outras ocasiões e há uma facilidade para ele, né, de se adaptar, porque ele está habituado a jogar pelo corredor. Se estivéssemos jogando num 4-3-3, ele estaria fazendo o corredor pelo lado direito. Então, independente ali da plataforma, é um setor do campo que ele está habituado, está acostumado a desempenhar. E foi um jogador que foi hoje preponderante a entrada dele, né, com força, arrastou ali a defesa adversária já um pouquinho mais cansado, e gerou ali situações de gol aí nos últimos 15 minutos do jogo. James, qual que é o teu plano para esse início de campeonato? Já que todas as equipes têm também trabalhado em cima disso, são 9 rodadas seguidas, com jogos aos meios e o fim de semana sem grande intervalo. De repente, rodar um pouco mais o time, ou até mesmo para dar aí uma consistência para a equipe e manter praticamente toda a base? Eu penso que haverá necessidade, não só para nós, mas para todas as equipes que estão na competição, de rodar o elenco, né? Não tem como tu suportar aí uma maratona aí de jogo quarta a domingo, né? Com certeza, a partir do terceiro jogo, os jogadores começam a ter um déficit, né, em relação à recuperação. Então, entendo que há essa necessidade. Para isso, nós temos aqui, nosso elenco é jovem, mas um elenco qualificado, para a gente poder rodar e dar andamento e procurar manter o nível competitivo mais alto possível, né, a cada rodada. E a nossa ideia, o que a gente está pensando para a competição, a gente vai pensar jogo a jogo. Então, o contexto agora do próximo jogo é um jogo fora de casa, é um contexto diferente que a gente tem que estar atento, né? Vamos observar bem a recuperação daqueles que iniciaram o jogo, mas a gente tem que estar atento para pôr em campo uma equipe bem competitiva. As perguntas do Eduardo Demetérico, do portal Comunica Mais. Boa noite, James. Primeiramente, parabéns pela vitória. Queria ver com você, qual, na sua opinião, foi a maior dificuldade que você encontrou hoje dentro da partida? Nós pudemos ver que o Matheus Felipe, o Luan Patrick e o Fasson tiveram uma boa partida, mas eu queria saber de você, o que você encontrou de maior dificuldade no Paraná e se as alterações que você promoveu durante o jogo têm a ver com isso também. Primeiramente, aí, boa noite. As dificuldades, elas foram inerentes aí ao jogo de futebol, né? A equipe do Paraná tinha a sua estratégia e controlou bem ali a nossa equipe no primeiro tempo, principalmente. E o Paraná teve vários momentos ali defendendo com 11 jogadores atrás da linha da bola. Obviamente que isso aí te impõe, mesmo jogando em casa, né, uma série de dificuldades ali, porque a bola, para entrar numa entrelinha, tem que ser uma bola muito ajustada. Para tu fazer um movimento de ataque, a última linha adversária, né, tem que haver uma combinação bem ajustada, né, a bola tem que entrar no tempo e os jogadores têm que executar tecnicamente bem. E às vezes a bola escapa um pouquinho, o adversário acaba ali neutralizando e controlando a situação. Então, penso que a equipe ali do Paraná, dentro da sua estratégia, né, da sua ideia para o jogo, ela foi eficiente e nós tivemos algumas dificuldades, né, que são inerentes ao jogo de futebol e inerentes à competição. E acredito que a gente, na medida que vá desempenhando mais, vai evoluindo nesses aspectos, né, e vai refinando principalmente as questões mais técnicas para a gente poder ser um pouco mais agressivo em relação à última linha adversária. Falando um pouco mais especificamente sobre o Matheus Felipe e o Pablo Siles, que são jogadores que recém chegaram ao clube, já como reforço para a temporada de 2022, queria saber da sua opinião, como foi o desempenho deles dentro de campo e como eles podem atuar daqui para frente. O desempenho deles ali foi muito bom, gostei, assim como gostei do desempenho do Fasson, Luan, acho que da equipe como um todo, né? E as alterações ali, segundo tempo, também foram em função ali, principalmente a entrada do João Pedro, de a gente ter um jogador canhoto aqui pelo lado direito, para poder usar um pouquinho mais essa entrelinha, né? Em relação ao Reinaldo, que iniciou a partida, que é um jogador destro, né? A gente perdia um pouco a bola de fora para dentro, mas a gente ganhava um pouco mais de associação e construção por dentro. E em relação especificamente a Pablo e Matheus, são jogadores que vieram aí, foi um investimento que o clube fez. Jogadores vieram para cá porque eles mostraram nas suas equipes, Vitória e CSA, um desempenho muito bom. E não foi diferente no jogo de hoje. Foram jogadores ali pontuais,